Essa razão, o que acontece? Vai aparecer isso aqui. O que ele está me dizendo? Que a distância real é quanto? 346 quilômetros. Beleza? Bom, e o que é uma escala? É uma fração onde o meu numerador é o tamanho do desenho e o denominador é o tamanho real. Numa escala métrica, qualquer exercício que você vai pegar, a grande maioria, 99,9, você vai ter que colocar o quê? O tamanho do desenho igual a quanto? 1. E o que te lembra isso? Você vai trabalhar, é uma fração que é uma razão, e você vai trabalhar com simplificação de fração. Vocês perceberam que até agora eu não trabalhei com nenhum conteúdo de ensino médio? Perceberam isso? Fração a gente aprende isso, acho que inicia no 6º ano. Aí eu falo para vocês, a prova do Enem é o quê? É composta de matérias de ensino fundamental estritamente. Beleza? Não dorme não, Vitória. Vai ter a tarde toda para dormir. Vamos lá. Simplificação de fração. Eu não vou citar nomes, mas tem uma pessoa aqui que acorda 5 da manhã para ter aula comigo. Se assustaram? Ela acorda. E feliz. Me contagia às vezes, que eu estou com sono. Simplificação de fração. Beleza? Então vamos dar um exemplo aqui. Se eu tivesse aqui, para ficar bem explícito, aqui, para vocês entenderem, 45 sobre 900. Isso aqui é uma escala que apareceu. Eu tenho que colocar uma denominadora igual a 1. Como é que eu faria isso? Eu ia dividir por quem? Por 45. E como ficaria? Aqui ficaria 1, que é o que eu desejo. E aqui ficaria quanto? 20. Então, minha escala seria o quê? 1 para 20. Então, simbolicamente, seria a cada 1 centímetro daqui, a cada 1 centímetro do desenho corresponde a 20 centímetros do real. Alguma dúvida? Tá de boa? Dorme não, Davi. Dorme não, hein? Beleza. Passando para cá agora. Então, vamos determinar o que é uma pequena escala. Vou ditar para vocês aí. Tem espaço para vocês copiarem aí. Bora, Vitória, acorda aí. Tem muito assunto pra gente hoje. Bota aí. Para vocês não terem dificuldade em nada, eu já coloquei tudo bonitinho para vocês. Ó. O que é uma pequena escala? Quanto maior o denominador, vai ter pouca visualização, entre parênteses, poucos detalhes. Não é isso? Com esse mapinha que eu coloquei, vocês conseguem ver só o nome dos estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, mas a gente não consegue ver os detalhes do mapa. Rios, planícies, não consegue ver. Beleza? Aí vocês podem colocar o seguinte exemplo aqui. 1 para 2. Se eu dividir isso aqui, dá quanto? 1 dividido por 2. Meio. Agora, se eu colocasse aqui 3 dividido por 2, daria quanto? 1 meio. Qual a pequena escala aqui? Qual é a minha pequena escala? A primeira ou a segunda? A primeira. Por quê? Ó, quando eu faço essa divisão, eu encontro um número muito pequeno. Quando eu faço a divisão, eu encontro um número o quê? Um pouco maior. Então, o que acontece? Aqui eu tenho uma fração que era chamada de própria, e essa aqui é uma fração imprópria. No mapa mental que eu coloquei está aí. O que é uma fração própria? É quando o meu numerador é menor que o denominador. E uma fração imprópria é o inverso. É quando o meu numerador é maior que o denominador. Então, toda vez que eu tiver uma fração própria, eu tenho uma pequena escala. Beleza? De posse disso, já podem fazer o primeiro exercício. Primeiro exemplo. Bora, Dani. Acorda aí. O exemplo está baseado na escala do mapa anterior, tá? Vamos lá. Fez sentido para vocês o que eu falei? Alguma dúvida? Um ponto importante também, quando vocês pensam, que a escala
ela sempre tem que estar mesma unidade. O que é a mesma unidade, Marcelo? Significa que tanto o tamanho do desenho quanto o tamanho real tem que estar centímetro, centímetro, milímetro, milímetro, quilômetro, quilômetro e assim sucessivamente. Beleza? E o programa sempre te indica isso, então não vai ter dificuldade. Então tentem fazer o exemplo. Um minutinho. Vamos lá. E aí, crianças? Pega a escala do mapa e faz esse exemplo. Meu mapinha tem uma escala que está até aqui no quadro. Tá? Foi? Vamos lá? Vamos pensar juntos. Ó, sabendo que no mapa a distância de São Paulo a Manaus é 10 centímetros. Então significa, dá para procurar no mapinha, você faz uma reta São Paulo a Manaus, tem 10 centímetros. Determine a distância real. Então, primeira coisa que eu quero que vocês comecem a entender que a minha escala, ela vai ter algumas coisas importantes, 3 divisões. Tem a escala linear. Quando a escala for linear, aqui vai estar elevado a 1. Por quê, Marcelo? É linear. Só tem uma dimensão. Uma reta só tem uma dimensão. Se fosse área, seria o quê? Bidimensional. Se for volume, é tridimensional. Mas vamos devagar. Então, essa escala aqui é uma escala linear. Ele fala que no desenho é quanto? 10. Se no desenho é 10, então eu vou pegar aqui a minha escala, 1 sobre. Bom, vamos aprender a sofrer menos, né? Eu posso colocar esse númerozinho aqui grandão de uma forma diferente. Eu poderia colocar assim, ó, 366 vezes 10 à quinta. Beleza? Ele fala que no desenho qual é o tamanho? 10. Ele quer saber a distância real. Então, vai ser o produto. Pensa comigo. Então, a distância real vai ser o quê? 366 vezes 10 à quinta vezes 10. Ó, tudo que vocês viram na vida de vocês sobre ensino fundamental, eu vou falar hoje. Bom, aqui eu tenho uma potência que tem a mesma base. Então vai ficar R igual a 366 vezes 10 à sexta, o quê? Centímetros. Aí você vai falar assim, pô, Marcelo, mas, poxa, na escala lá ele não falou que é centímetros. Mas como ele tá, colocou 1 aqui, e aqui colocou esse tamanho, esse número gigante, e aqui foi quilômetros, e geralmente as escalas são em centímetros, 99,9%, significa que esse valor aqui está em quê? Centímetros. Bom, e se eu pedisse para você passar para quilômetro agora? Tamanho real em centímetro fica ruim, né? Tem que passar para quilômetro. E eu vou fazer já um desenhozinho para vocês aqui, muito importante, que vocês vão usar muito nas escalas. Presta atenção. 1 quilômetro tem quantos metros? 1000 metros. Concorda? Ou eu posso falar que 1 quilômetro é 10 elevado à terceira. Faz sentido? Tranquilo? Beleza. Bom, então eu posso falar que 1 quilômetro para centímetros vai ficar quanto? Lembrando para vocês que eu tenho metro, decímetro e centímetro. Então, se 1 quilômetro tem 10 ao cubo 1000 metros, 1 quilômetro vai ter quanto? 10 elevado à quinta centímetros. Concorda comigo? Então, eu queria que vocês passassem agora essa unidade para quilômetros. Quanto ficaria? Quantos quilômetros seriam? 3.660. Então, transformando, seria o quê? 3.660 km. Marcelo, isso vai ser muito usado na prova? Eu posso falar para vocês de todo o coração. Se vocês guardarem isso aqui, vocês vão se livrar de muitas questões de escala no Enem. Sacou isso, Vitória? Então, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Que equivale a 10 ao cubo metros. 1 quilômetro vale 10 a quinta centímetros. Se guardar isso aí, ó, vai abrir a prova e falar assim, opa, vai fazer com agilidade. Claro, essa aula
Para fazer o quê? Quando chegar em casa hoje? Nada, hoje mais nada. Amanhã, pegar tudo que eu expliquei, passar limpo, fazer o seu próprio mapa mental. Tem o meu aí, mas você pode fazer o seu. Porque eu faço o meu com o meu entendimento. Você pode pegar esse quadro que eu fiz aqui hoje e fazer um mapinha mental. Beleza? Até aqui foi? Tem alguma dúvida até aqui? De boa? Se eu perguntar, vocês respondem? Vitória, você foi escolhida primeiro. Não tô tendo. Então, foi rápido, hein? Fala aí, Vitória. Mas eu acho que eu tenho que escolher de novo, na verdade. É, porque você está 3 semanas atrás. Isso aqui você vai ver. É aquilo. Mas aí nos mapas mentais tem. Tá? Beleza. Agora, escala microscópica. Poxa, para eu ver uma célula, eu consigo ver uma célula a olho nu? Então eu tenho que aumentar essa célula. Tem que aumentar. Então a escala microscópica ela vai ser diferente. Deixa eu pegar aí o exemplo que eu fiz. Peguei uma célula, né? Tá aí. Veja o exemplo da ampliação de 400 vezes. Então é assim, ó. A escala microscópica ela vai ser um pouco diferente. Vai ser assim, ó. O tamanho do desenho nas escalas microscópicas sempre vai ser maior que o real. Então, o que acontece? Quando eu falo assim, que eu aumentei 400 vezes, a minha escala é de 400 para 1. Então, a escala desse desenho ficou de 400 para 1. Eu consegui enxergar ela. Aí, agora, eu quero que vocês façam o seguinte. Coloque a distância da célula de ponta a ponta de 8 centímetros. De ponta a ponta, assim, a própria célula tem um desenhozinho azul, você faz um risco de 8 centímetros. Beleza? Aí se eu perguntasse, qual o tamanho real dessa célula? Só que eu quero em milímetros agora. Qual o tamanho real dessa célula em milímetros? O Davi tá com a cara de assustado. Pô, Davi, eu gosto de você, fica calmo, cara, vai dar tudo certo. Aqui, ó, 400. Entenda aqui a escala, ó. A minha escala foi o quê? 400 para 1. Beleza? Ah, Marcelo, eu posso fazer a escala por regra de 3? Posso. De que forma? Simples e objetivo. 400 está para 1. 8 está para interrogação x real. O que vai acontecer? Vai ficar o quê? A minha interrogação vai ficar 8 sobre 400. O que eu acabei de falar aqui? Toda a escala eu tenho que forçar que barra para acontecer o quê? Tem que estar igual a 1. Então vamos lá. Para eu ter o meu numerador igual a 1, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir por quem? Por 8. Dividindo por 8 vai ficar 1 e aqui vai ficar quanto? 400 dividido por 8. Com fé, pô. Sem fé não adianta. 50. Beleza. Bom, agora eu quero que vocês façam o quê? Dividam 1 por 50. Faz aí, vê quanto dá. Tem uma bala de café? Vai dar 0,02 centímetros. E eu quero passar para quem? Para milímetro. Eu estou em centímetro, ó, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então, para milímetro vai ficar o quê? 0,2 milímetros. Esse seria meu tamanho real. E é difícil, né? Enxergar 0,2 milímetros é bem difícil. Bom, aí agora tem um exemplo do desenhista, né? Do aluno de engenharia mecânica. É com vocês agora. Essa aula aqui, os alunos eu tenho alunos virtuais e presenciais, é estritamente importante. Porque aqui você consegue enxergar, a Dani que gosta de aula presencial, né, Dani? Você consegue enxergar, você consegue ver, você consegue ter detalhe, eu consigo fazer um quadro único. Beleza? Faz aí, vambora. Bora, pensa aí. Bora. Vamos lá.
Ó, com o que eu coloquei para vocês aqui, dá para fazer tranquilamente esse exercício. Tranquilamente. O que é escala? Escala, desenho sobre o real. Não vai mudar isso. Isso aí não vai mudar. E a primeira coisa que nós vemos aí é que nós temos divergências de unidade, né? O que eu falei aqui tem que estar na mesma unidade. E nessa hora eu faço o quê, Marcelo? Escolhe uma das duas. Porque na prova vai ter opções, né, Guilherme? Várias opções. Você vai poder escolher uma das duas. Geralmente, o Enem é bondoso nisso daí. Ele fala assim, coloque em metros, coloque em centímetros, coloque em quilômetros. Ainda bem, né? Chega de ruindade, né? Vamos lá. Vamos ler. Um aluno num curso de engenharia mecânica recebeu o desenho de uma peça e fez as devidas medições a partir de sua escala. Fabricou a peça. Se a largura da peça do desenho tinha 1,5 milímetros e a largura da peça fabricada tinha 45 centímetros, qual a escala do desenho? Então, esse exercício, ele faz o seguinte, ó. Eu tenho uma escala de 1,5, né, milímetros, e aqui eu tenho 45 centímetros. Então, o que acontece? Já não posso trabalhar assim. Tem que ser na mesma unidade. Então, o que eu faço? Eu mantenho 1,5 e passo 45 centímetros para milímetro. Vou ter que andar mais uma casa, então vai ficar o quê? 450 o quê? Milímetros. Beleza? Bom, aquela hora que todo mundo fica chorando, né? Como eu vou fazer isso? Eu falei o quê? Que aqui em cima tem que ficar quanto? 1. Então eu tenho que dividir por um valor que torne isso aqui igual a 1. Eu posso dar uma sugestão. Ninguém gosta de trabalhar com vírgula. Quem gosta? Ninguém gosta, né? Então o que eu posso fazer para melhorar a minha vida aqui? Eu posso fazer o seguinte. Eu posso multiplicar por 10 aqui e por 10 aqui. Aqui vai ficar 15 e aqui vai ficar 4.500. Opa, Marcelo, ficou melhor, hein? E agora, o que eu faço? Dá para dividir por quem? 15. Muito bem. Dividido por 15, vai dar quanto? 1 sobre 300. Não ficou muito claro? Não? Então vou fazer um sistema aqui que eu fiz com os aluninhos na aula presencial. A Dani vai lembrar. Se eu quero dividir, esse é um sistema que ajuda muito, viu? Vitória que adora fazer conta. Eu sei que você gosta, Vitória, mas use isso aqui que você vai sofrer menos. Ó, 4.500 dividido por 15. Beleza? O que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar isso aqui, olhar só para esse pedaço. Quanto é 45 dividido por 15? 3. Então vai ficar igual a quanto? 300. E Marcelo, faz de outra forma? Faço. Se eu quisesse visualizar de outra forma. Ó, 45 vezes 10 ao quadrado dividido por 15. É a mesma coisa. 45 dividido por 15 dá quanto? 3. 3 vezes 10 ao quadrado é 100. Dá 300. Beleza? Fez sentido? Prova do Enem requer o quê? Eles botam umas contas absurdas. Requer agilidade nisso. Eu odeio fazer conta. Vou falar no vídeo, tá, Lucas? Eu odeio fazer conta. Odeio. Com toda a força da minha vida. As pessoas só assim, professor de matemática calculadora. Não é isso. Então eu tenho que simplificar a vida para não ter dor. Matemática dá dor quando você não consegue compreender, não consegue avançar as barreiras. Então eu posso fazer isso aqui de várias formas. Várias formas. Eu só escolher a forma que eu quero fazer. Sem sofrimento. Beleza? Agora vamos passar para uma parte que é muito importante. Muito importante. Análise do desenho. Por favor, tentem fazer. Quem acertar ganha o negócio. Até agora, qual é a grande dificuldade de vocês nesse conteúdo? A parte de transformação de unidades? É isso? Mais difícil? Quilômetro para metro, metro para centímetro? Escala, vocês entenderam? O que é tamanho do desenho sobre o tamanho real. Então, o que você tem que fazer? Vou ensinar vocês a estudarem. Vai pegar um mapinha e ver a transformação de unidades. Como funciona isso? Analisa o desenho aí e vamos resolver
de algumas formas, né? Eu vou resolver de uma forma, depois eu vou resolver de outra forma. Vou fazer os desenhozinhos aqui, enquanto vocês pensam, tá? Vamos lá? E aí, pensaram? Vamos lá. Bom, tendo em vista que na planta acima da quadra A possui uma área de 1.800 metros quadrados, qual a escala numérica da planta? Então, o que ele fez? Primeiro, eu vou pensar o seguinte. Se ele está trabalhando com área, eu vou trabalhar com a área aqui também. A de área do desenho. Qual é a área do desenho? A área de um retângulo é produto das dimensões. Então, aqui vai ficar 18 centímetros quadrados. Beleza? Bom, 18 centímetros quadrados, se eu tenho aqui 18 centímetros quadrados, eu quero trabalhar com a constante que fez com que essa área fosse 1.800. Então, o que eu tenho que fazer? Bom, eu vou vir para cá rapidinho. A escala é desenho sobre real. E aqui agora eu tenho uma escala diária. E na escala diária, o meu expoente aqui vai ser 2. Porque na escala diária eu tenho duas dimensões. Sempre, qualquer área. Qual é a área da sala? Quero botar o piso. Comprimento e largura, duas dimensões. A escala linear tem uma dimensão somente. Beleza? Então, o que acontece? Pô, Marcelo, então significa que essa escala aqui vai estar elevada ao quadrado? Beleza. O que eu poderia fazer para resolver esse exercício rapidamente? Bom, ia ter que conhecer as unidades. Eu ia ter que passar 1.800 metros quadrados para centímetro quadrado. Sem sofrimento, sem dor. Pensa comigo. Vou botar aqui, ó. Metro, decímetro, centímetro e milímetro. Na minha escala linear, eu ando uma casa. Na minha escala de área, se eu ando uma, eu vou andar duas. Por quê? Porque aqui está duas dimensões. Perfeito? Então pensa comigo. De metro para centímetro, quantas casas eu andaria linearmente? Uma, duas. Na escala de área, em vez de andar duas, eu vou andar quanto? 4. Então, o que significa aqui? Eu vou ter que colocar quantos zeros aqui? 4 zeros. Então, significa dizer que vai ficar isso daqui, ó. Centímetros quadrados. Beleza? Foi? Ó, vamos lá de novo. Ó. Na linear, se eu quisesse passar de metro para centímetro, eu daria quantas casas? Vamos fazer um teste? Eu quero passar 2 metros para centímetro. Como é que ficaria? 200 centímetros. Se eu tivesse 2 metros quadrados para centímetro quadrado, ia ficar quanto? 20.000 centímetros quadrados. Porque em vez de andar 2, eu vou andar quanto? 4. Beleza? Tá. E aí, Marcelo, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou usar a minha ideia de escala diária. E ao quadrado vai ser igual a área do desenho, qual é? 18 centímetros quadrados. A área real vai ser o quê? 18. Vocês são pessoas que são inteligentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 a sexta centímetros quadrados. Concorda comigo? Concorda? O que eu vou fazer aqui agora? 18 por 18 dá quanto? 1. Então aqui vai ficar 10 a sexta. Tá bom, Marcelo, e aí? O que eu faço agora? O que você faz? Quando eu tenho esse tipo de situação, E ao quadrado igual a 1 sobre 10 a sexta. Olha para cá. Se eu tivesse aqui x ao quadrado igual a 4, o que eu ia fazer? Qual a operação inversa da potência?
a raiz. Então, x é o mesmo que raiz quadrada de 4. Ficaria x igual a quanto? 2. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou botar um asterisco aqui que não vai dar espaço e colocar aqui o final da resolução. Vai ficar E igual a raiz quadrada de 1 sobre 10 à sexta. Aí você vai falar assim, caraca, Marcelo, o negócio tá... Não. Qual é a raiz quadrada de 1? Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 1? 1. Ah, eu quero ver agora 10 à sexta. Não tem problema. Aula de raízes. Essa você já teve, Vitória. Aqui não tem 2? O que eu vou fazer? Simplesmente, eu vou dividir. 6 por 2 dá quanto? 3. Então, a minha escala é 1 sobre 10 ao cubo, ou a minha escala é 1 sobre 1000. Beleza? Claro, aqui eu estou fazendo devagar, pausadamente. Mas tenho algum exercício de área. Ele quer comparar a escala com a área. O que eu vou fazer? Ele vai pensar, escala de área é uma bidimensional. Escala ao quadrado é igual desenho sobre o real. Beleza? Dá uma copiada aí para vocês respirarem, para eu poder falar da escala de volume. Tem outra forma de fazer isso? Uma segunda solução? Tem, mas é tão trabalhosa essa diária que não vale a pena. Mas eu vou comentar como se faz. E aí, estão gostando? A temática é muito linda, né, gente? Fala aí que é bom, pô, por favor. Dá uma moral, pô. Esse quadro que eu coloquei para vocês aqui, vocês vão fazer qualquer questão do Enem. Tem que tomar cuidado com o quê? Com as questões de escala do Enem. As unidades de medida. É aí que os alunos erram. Eu vou ter que lembrar disso que eu coloquei aqui, que vai cair assim. Sempre é quilômetro, centímetro, decímetro, milímetro. Sempre isso. Mas geralmente é quilômetro para centímetro para metro. Guardou isso aí, você consegue. Beleza? Bom, agora aqui, já passei para vocês nas listas que eu passei, vai ter exercício sobre isso de novo. Escala de volume, ó, linear foi elevado a 1, de área 2 e de volume 3, porque são 3 dimensões. Se eu tenho uma caixa cúbica, né? Davi comprou uma casa nova, aí quer botar aquela caixa d'água para não faltar água nunca. Meu Deus. Aí você vai comprar uma caixa numa forma de um paralelepípedo. Então, quer saber o volume. Comprimento, largura e altura. Beleza? Então, as escalas de volume vai ser escala ao cubo, desenho sobre o real. Show? Vamos agora ver, antes de eu começar a corrigir o simulado, vocês copiem tudo do quadro aí que eu vou corrigir o simulado agora. Vai me dar o cartão resposta. Por favor, entrega o cartão. Alguma dúvida nesse quadro aí? Eu vou apagar o quadro. Para começar. Isso. Bom, desse quadro aqui ficou alguma dúvida, gente? Então, vou perguntar para cada um de vocês. O que você tem que estudar mais aqui desse conteúdo? Unidade de medidas, divisão, base 10. O que você acha, Marcos? Se você tivesse que estudar hoje isso, o que você tem que estudar mais? Eu acho que quando a escala está em área. Em área, né? Beleza. Guilherme, se você fosse reforçar um conteúdo desse quadro, seria as unidades de medida, as divisões, o que seria? Unidade de medida. Unidade de medida? Área. Dificuldade. Vitória, tirando que você não viu o conteúdo, mas vendo a aula de hoje, o que você fala assim, poxa, isso aqui eu vou ter que ver. Isso aqui eu vou ter que estudar. Unidade de medida, as divisões, potência de base 10. O que mais te deixou assim, poxa, isso aí eu vou ter que ver? Eu sinto na hora do cálculo tem dificuldade.
do conteúdo em si, como você que é a primeira vez que eu vejo, fala do sabe? Start, né? Lô, escala diária. Sempre é mais complicado. Então, vocês viram, vocês conversaram comigo o que vocês têm dificuldade. E estudar não é ficar 10 horas sentado, não é isso. Estudar. Estudo efetivo é o quê? Quando você sabe o que você precisa, você senta ali, escreve e acabou. Sabe como é a melhor forma de você aprender? O aluno perguntou, como é que você guarda tanta fórmula? Poxa, eu dou aula há 20 anos. Toda hora eu falo isso. E qual é o grande time? Eu explico para as pessoas. Tem aluno que eu conheço, explica para ele no espelho. Ele faz um resumo e explica para ele. Gente, explicar, estudar falando é muito bom. Então, se você pegar toda hora, pegou o mapa mental, olhou ali, vou fazer o meu agora, e ficar replicando isso, não tem como. Ah, para passar no Enem tem que ser muito inteligente? Não. Para passar no IME tem que ser muito inteligente? Tem. Para passar no ITA tem que ser muito inteligente? Tem. Para passar no vestibular tem que ser... Não. Vestibular é dedicação e constância. Constância é o quê? Vai ter que ficar fazendo exercício até o dia da prova. Exercício, simulado, lista, assim consegue. Beleza? Então vou apagar aqui o quadro e vamos seguir nossa vida. Vou corrigir o simulado agora. Essa hora que você vai falar assim, acertei, errei, meu Deus, o que eu fiz? Nem fiz, chutei.